Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Separamos essa semana, conforme uma direção do Espírito Santo de Deus ao meu coração, estamos falando sobre Benjamim, o 12º filho de Jacó, formando assim a tribo de Benjamim, não é? Benjamim, o filho da mão direita. Então, quem era esse personagem? Quais eram os seus descendentes e a grandeza dessa tribo de Benjamim. E tem elementos muito importantes de formação, de preparo, de discipulado e de autoridade mesmo, de unção nessa palavra. Falamos sobre o nascimento de Benjamim, sobre a bênção de Benjamim, falamos sobre o juiz de Benjamim, falamos sobre a monarquia de Benjamim. E hoje eu quero falar sobre a tribo da guerra de Israel, a ponta de lança. Alguns autores colocam esse título para a tribo de Benjamim, a tribo da guerra de Israel, que junto com Judá é como se fosse a infantaria. Eu já mencionei isso antes, mas o que mostra para nós que a destra, não é? O filho da destra é o filho da confiança. E uma revelação muito importante que eu reservei para falar hoje com você, sabe o que é? É que a destra do pai também é a justiça do pai. A tribo de Benjamim, ela pode ser considerada também como a tribo da justiça de Deus. Deus é que faz justiça. Minha é a vingança, diz o Senhor. A justiça vem do Senhor. Por isso o Senhor não se agrada da carnalidade, da vingança das mãos dos homens, assim por diante. Deus usa caminhos para trazer a sua justiça, a sua vingança. O livramento para o órfão, para a viúva, para o caído, para aquele que está no pó, no monturo. Em grande medida, Deus levanta coisas que são tempestividades que ninguém poderia imaginar. E cair nas mãos dos guerreiros da tribo de Benjamim, que faziam da mão esquerda a sua destra, como você vai ver aqui nessa mensagem hoje, era cair realmente diante da justiça de Deus. A bênção é que para nós, a justiça de Deus, ela vem, por exemplo, através de um homem como o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim. Mas este agora, transformado. A tribo de Benjamim no Antigo Testamento levava punição e castigo mesmo, pela sua habilidade e perícia e destreza na batalha, que feria o inimigo como a ponta de lança e penetrava até as suas entranhas, como o punhal do juiz Eude no ventre de Eglon, rei moabita, levando assim justiça, veja que coisa, para Israel. A justiça de Deus hoje é transformar a maldição em bênção. O benjamita se converte, o perseguidor se torna perseguido e a justiça de Deus, que deveria ser castigo, se torna misericórdia. Realmente é grandioso isso e muito especial. Agora, veja só a tribo da guerra de Israel. 1 Crônicas, capítulo 12. Davi levanta e reúne o seu exército, os seus soldados, e poderia ter se falado de tantos homens e de tantos valentes e de tantas tribos, ou os homens da tribo de Judá poderiam vir primeiro, era o leão, não é? Ou os generais de Davi, ou os irmãos de Davi, mas não. Quando a palavra vai elencar os grandes de Davi, os valentes que lhe deram a coroa, que o ajudaram a colocar a coroa em primeira instância em sua cabeça, adivinha de quem que a Bíblia fala? A Bíblia fala dos valentes de Benjamim. Veja só. 1 Crônicas 12:1. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Veja, quando Davi foge, ele vai à caverna de Adulão, começa a compor ali a sua milícia, não é? E depois vem outros homens, ainda quando ele era fugitivo, e se ajuntam a ele. Versículo 2. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda. Lembra de alguém assim com essa habilidade?
em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Eram irmãos de Saul. Imagine, eram aqueles que eram aparentados de Saul, que era até então o rei. Aiezer, o chefe, Joás, filho de Semaá, o gibeatita. Isso é muito interessante. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, esses dois homens, o Aiezer e o Joás, eles eram gibeatitas. Veja, eles eram da onde? De Gibeá. De Gibeá. Se você acompanhou a série, você vai ver aí a grande mancha, não é, na história da tribo de Benjamim, aquela guerra de Gibeá. Mas essa nova geração se levanta daquele remanescente pequeno de 400, 600 homens que desposaram virgens, não é, de uma das tribos que não havia participado do pacto da destruição de Benjamim por conta do caso daquele levita, não é, e do esquartejamento da sua concubina. Esses homens eram descendentes daquela união. E estes homens de Gibeá, eles vêm e se tornam valentes de Davi. Depois, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú, Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josadabe, Gederatitas, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefaías, Urutatita. Que coisa impressionante, homens realmente de destreza grandiosa. Eucana, Isias, Azariel, Joézer, Jazobeão, Coreitas, Joelá, Zebadias, filhos de Jorão, de Gedor. Estes homens, valentes de Davi, cabeça entre os seus grandes valentes, sabe? Homens realmente de grande destreza. Eu não vou me estender, mas aprendemos realmente a importância de habilidades, a importância de constituição, a importância de capacitação. E a minha oração por você e por mim é que o Espírito de Deus nos conduza em um nível de destreza, em um nível realmente de capacitação especial mesmo. Porque as armas das nossas milícias não são carnais. E se Benjamim manuseava arco, funda, espada, sabe, lança como ninguém, essas eram as armas que eram necessárias para aquela guerra. Mas as armas das nossas milícias, ensina o apóstolo Paulo, são poderosas em Deus para anular sofismas. Essa é a palavra de 2 Coríntios 10, 4, não é? Para anular sofismas, os enganos do diabo. Em nome de Jesus, que essa perícia, essa capacitação, em virtudes onde ainda existam medos, como eu vejo em algumas pessoas, pastores, inseguranças, receios, que eu vejo ainda em algumas pessoas na igreja, em outros lugares também, em fases difíceis, em nome de Jesus, essa vitória venha sobre a sua vida como uma unção que de fato nos ensina todas as coisas e pelo Espírito de Deus nos faz lembrar de todas as coisas. E assim, você também, em nome de Jesus, em tempo recorde vai ser levantado como um dos cabeças, um dos 30, um dos 100, mas seguramente um dos valentes, não de Davi, mas um dos valentes, benjamitas, do leão da tribo de Judá. Fica com Deus.